progressiva associada a uma nictalopia importante. Perdão. Ele, com 3 anos do início do quadro, procurou um oftalmologista que realizou a FACO em ambos os olhos, sem nenhuma melhora visual. Ele acabou recebendo um diagnóstico de uma distrofia de retina a esclarecer. Na história familiar, pessoal, oftalmológica e patológica pregressa, nada digno de nota. Mulher com idade visual corrigida era de movimento de mãos em ambos os olhos, sem melhora ao pinhole. Era pseudofásico e tonometria normal. Esse é o aspecto fundoscópico de olho direito, um nervo aparentemente corado, com uma área de atrofia retiniana mais temporal, e essas lesões hiperpigmentadas aqui ao longo da arcada temporal inferior e região nasal, além de uma atenuação vascular arterial aqui nas 2 arcadas. De forma bastante semelhante, no olho esquerdo, um nervo aparentemente corado, com essa atrofia retiniana temporal, uma atenuação vascular arterial também. Essas lesões hiperpigmentadas são mais bem visualizadas a autofluorescência em região temporal superior e nasal. A autofluor, além de delimitar melhor essas lesões hiperpigmentadas hipoautofluorescentes, ela identifica um discreto aumento da hipoautofluorescência central fisiológica, com uma discreta hiperautofluorescência aqui em anel mais inferiormente, e melhor visualizado aqui em olho esquerdo, um aumento da hipoautofluorescência fisiológica com esse anel hiperautofluorescente aqui circunjacente. Essa é a angioflúor de ambos os olhos, em fases mais iniciais, intermediárias e tardias, de cima para baixo. Esse é o corte foveal do OCT. Chamava mais atenção aqui, era uma perda, uma diminuição da espessura da nuclear externa, da membrana limitante externa, uma atenuação aqui da zona elipsoide, das interdigitações, de forma bastante simétrica em relação ao centro foveal, em relação ao olho contralateral. Esses, a princípio, eram os achados que chamavam mais atenção nesse único corte foveal. Havia também uma diminuição da espessura global da mácula, com preservação da área foveal em ambos os olhos. Seu erg de campo total, extinto em fases escotópica e fotópica em ambos os olhos. O paciente fez ainda um PEV que apresentava-se bastante reduzido também na ausência de formação de qualquer onda. Bom, o campo visual ele era não confiável, mas ele apresentava uma perda mais global, mais difusa no campo 32. Acabei não acrescentando ao caso. Portanto, diante desse paciente de 53 anos, uma baixa visual indolor progressiva em ambos os olhos há mais ou menos 5 anos, associada à nictalopia, visão de movimento de mãos e esses exames complementares, a gente pergunta quais seriam as principais hipóteses e condutas. Muito bom, Guilherme. Alguém quer começar a abrir um diagnóstico diferencial? Cleide, Mauro, Jorge, mais estiver aí. Bom, é um paciente que, apesar de não ser tão jovem, tem uma história muito antiga, de baixa visual, bilateral, com nictalopia, que não melhorou após cirurgia, um quadro de fundo de olho simétrico, com um estreitamento arteriolar muito importante, esses achados de espículas ósseas. A documentação é linda, né? Tem a autofluor mostrando a área de hipoautomacular com esse halo hiper, e que corresponde à área que é relativamente preservada no OCT. O halo corresponde ao limite, onde tem limitante externa, e o restante já não tem mais em direção à periferia. O eletroretinograma extinto, perda de campo, e tem ainda um achado interessante que não tenho certeza aqui pela minha imagem, mas parece que ele tem alguma impregnação vascular na anjo. Eu não tenho certeza se tem. Ele tem, Cleide. Tem. Também. Isso. Tem uma membrana epiteliana, embora não tenha cistos intraretinianos. Então, ele tem um quadro genérico, né, das distrofias do tipo retinose pigmentar. E aí vale a pena fazer uma avaliação genética.
Ele tem história familiar? Não, De consanguinidade? Ou não tem familiar? história familiar e tem 53 anos. Uhum. Esse é o que não bate aí. Mas a história dele é antiga, né? É de Mais ou 5 anos. menos, isso, 5 anos, mais ou menos, professor. Começaria aos 48. Antes disso, ele não tinha nictalopia. Uhum. Existem distrofias de início tardio, né? Tem o LORD, Late Onset Retinal Dystrophy. Mas eu acho que seria importante também afastar a luz pela idade, enfim. Tá. E o Mauro, você já viu luz com essa alteração pigmentar dessa forma? Eu já vi sendo anelar, assim, não tão espalhado, mas, enfim, não custa nada pedir o exame Tá. para dar uma checada. E tem essa possível vasculite que parece mais venosa, então eu não vi, mas eu acharia que seria interessante pela idade, pela alteração vascular, pela tipicidade do caso e por ser simples de afastar, checar se ele não tem luz. Ainda Então, no diferencial entre as paraneoplásicas, mas eu Isso, acho que estava lembrando principalmente... aqui. Desculpa, Jorge. Não, desculpe, você está correto. Eu estava lembrando aqui das retinopatias relacionadas ao câncer, que eu vi um paciente há uns 10 anos atrás com carcinoma de ovário, e ele, a única coisa que eu achei de verdade, além de uma alteração pigmentar meio difusa, era afinamento da nuclear externa com pagamento da elipsoide, da linha de interdigitação, e progrediu muito mal. E o final, achamos que era uma retinopatía relacionada ao câncer, porque descobriu um carcinoma de ovário. tá. Então a gente tem, olha, tem 3 hipóteses até agora: uma distrofia de início tardio, uma doença inflamatória, infecciosa sem tratamento, como o Lewis, e uma retinopatia relacionada ao câncer, certo? Então, seriam essas duas últimas doenças simulando uma distrofia de retina, né? Alguma outra hipótese aqui? Porque é interessante aqui esse anel que a Cleide falou, né? De hiperautofluorescência em torno da região macular que delimita a área de alteração para de não alteração, né? Ele tem nitidamente no olho direito e no olho esquerdo, né? Isso é muito sugestivo de uma distrofia, né? O que não é sugestivo é essa história mais tardia de um acometimento tão difuso assim, né? Normalmente, quando a gente tem história de nictalopia de 5 anos, e quando nas LORDs, o que a gente vê não é tanta alteração pigmentar, a gente vê menos, isso vai avançando a partir, então, de 48 anos para frente, né? Mas ele tem um quadro bastante avançado e com sintomas mais recentes, né? É interessante isso. Bom, e outra é essa visão muito baixa, né? Normalmente nas distrofias de início tardio, a gente vê visão muito boa, tem 20 e 20, apesar de alterações pigmentares que podem ser mais extensas ou menos, né? Mas a visão é sempre boa, preservar a visão central, e aqui ele tem uma visão muito ruim central. O que indica, pelo OCT não parece que ele tem envolvimento tão grande da retina, talvez o envolvimento nervótico associado, né? Então, tem algumas coisas que não batem em distrofia aqui. Talvez seja interessante investigar a CAR e, eventualmente, uma doença infecciosa. Ele tinha reação inflamatória? Algum traço de célula, Guilherme? Ele tinha sim, professor. Na verdade, a gente omitiu propositalmente, mas ele tinha, até passou despercebido inicialmente, pelo menos uma cruz de células em vítreo anterior. Bilateral. Bilateral. Certo. Mesmo assim, esses casos de retinose pigmentar, quando tem uma reatividade vascular, às vezes a gente tem célula no vítreo, aqueles quadros que tem um cutis associado na periferia, mas não é tão raro ver uma certa impregnação em retinose pigmentar e aí eles acabam tendo alguma célula no vítreo. Quer dizer, isso não exclui, não estou dizendo que seja retinose, mas Agora não exclua, né? não exclui retinose pigmentar. Muito bem. Então, a gente tem que fazer uma investigação sistêmica para avaliar causas eventualmente, de doenças sistêmicas que possam levar a um quadro dessa alteração pigmentar, e luz, como o Mauro falou, é uma hipótese. A segunda é CAR, né? Que o Jorge lembrou,
E a terceira é ver se ele não tem um histórico familiar mesmo de distrofia, né? E, eventualmente, depois de avaliado clinicamente, ele poderia fazer um painel genético, se a gente não encontrar uma outra causa, certo? E é isso, basicamente, né? Algum outro comentário? O Guilherme pode mostrar daqui para frente? Então, Guilherme, vamos em frente? Na verdade, a gente omitiu também, mas esse paciente apresentava uma cicatriz de cororetinite mais periférica, temporal, nesse olho direito, e eu não comentei o ACT também, talvez não esteja tão claro aqui, mas principalmente o olho direito, ele apresentava alguns pontinhos hiperrefletivos aqui em coroide, então também outros cortes mais bem visualizados. Isso foi algo que nos levou a pensar também no diagnóstico diferencial de sífilis. Solicitamos os exames complementares, PPD não reator, cálcio sérico, ECA, ácido fólico, vitamina B12 dentro da normalidade, o PCR tocado, toxo, CMV, herpes, IgM negativos e IgG positivo, HIV, FAM, fator reumatoide, CEANCA, PEANCA, BBRL, FTA, ABS, IgM negativos e o FTA, ABS, IgG positivo acabou confirmando a nossa suspeita diagnóstica de sífilis para esse paciente. A história familiar era completamente negativa também para distrofias. Ele relatava uma boa visão realmente nos anos anteriores ao início do quadro. Foi implementado o tratamento, ceftriaxone 2 gramas dia EV por 14 dias. Isso foi uma recusa do paciente internar para fazer o tratamento padrão ouro, que era penicilina. 30 dias depois, a melhor acuidade visual corrigida de movimento de mãos, também o direito, melhorou para 20/200, o olho esquerdo, apesar de uma perda importante de campo. Fundoscopia nesse retorno permaneceu normal. Ao ACT ocorreu o desaparecimento da celularidade vítrea que havia e desses pontos hiperrefletivos de coroide, esse é o ACT de controle, eles estão menos bem visualizados aqui. O líquor e a ressonância vieram sem alterações e foi um paciente que acabou perdendo o segmento, não fez anjo de controle, foi num contexto de início de pandemia também e acabou não retornando. É isso. Cleide, algum comentário? Você acha que ele poderia... Ele não tem nenhum histórico de tratamento de sífilis anterior para ter um FTABS positivo e já tratado, certo? Certo. Tá, perfeito. Cleide, algum comentário? Não, eu já vi um caso parecido assim, que ficou em segmento por muito tempo e tinha eletroretinograma extinto também. Foi uma surpresa quando veio, mas é um desafio, tanto que hoje o que eu sempre digo, acho que todo mundo que me acompanha no ambulatório fala, retinose pigmentar tem que pedir sorologia para luz, realmente. Mas, assim, o interessante é que o ACT dele não tem nenhuma alteração no EPR que seja sugestiva de luz, a não ser esse pontilhado na córea capilar, que não é muito intenso, né? Mas não tem aquela granulação, não tem... Mas, enfim, eu acho que com FTA-ABS positivo, sem nunca ter tratado, sem história familiar, acho que é luz mesmo. Cleide, você não acha que o apagamento da diminuição da camada nuclear externa que está ocorrendo aqui seria um dos únicos sinais de sífilis, né? Esse apagamento aqui dos fotorreceptores, e que às vezes retorna após o tratamento. Mas o retorno, viu, Jorge, o retorno é até uns 2 meses de tratamento, depois você começa a ter sequela. O que é interessante o que eu acho que não bate completamente com luz é que quando a gente vê luz, esses pacientes perdem, não sobra retina externa na região macular foveal, como ele preserva aqui, entendeu? É interessante isso, né? Porque o sífilis, ele dá um apagamento total da zóide, some tudo aqui. Mas acho que porque acho vários quadros diferentes de luz. A gente pensa muito no que a gente tem pensado mais, que é essa forma placoide, que é uma placa, enfim, que tem essa evolução que a gente está discutindo, que apaga a zona elipsoide, que muitas vezes melhora com tratamento, se já não houver comprometimento do EPR. Mas uma coisa mais antiga era o luz justamente parecendo
retinose pigmentar, que era uma forma mais anelar, que preservava um pouco o centro, preservava a periferia. No fundo, fazendo advogado diabo, até pode ser que esse paciente tenha luz e uma forma atípica de retinose pigmentar ou outra coisa. Acho um pouco provável, acho interessante se encontrar alguns sinais mostrando que ele tem uma luz mais grave e fica mais bonitinho, mas enfim, acho que é um quadro de luz. Mauro, eu ainda não vejo, não tem sentido essa preservação simétrica da região foveal nos dois olhos, com um comprometimento tão extenso da luz. Se a luz causou isso, e uma alteração tão extensa que ele perde retina externa, ele não tem zona elipsoide nem interdigitação, a não ser na fóvea. Então, por que ele preservaria numa doença infecciosa só a fóvea dos dois olhos? Mas eu juro que eu lembro que a residente discutindo com o Mário Luiz, ele falou isso, que luz tinha um tipo de luz que era isso, parecia uma retinose pigmentar, mas que afetava a média periferia, que poupava o centro. Mauro, não tem isso documentado na literatura. Eu nunca vi. Eu também acho que essa perda, se a gente olhar as linhas exatamente, é como se fosse uma retinose pigmentar, quer dizer, preserva a limitante externa numa extensão um pouco mais longa, depois vem a elipsoide, depois vem a interdigitação um pouco menos preservada, que corresponde àquele anel. Assim, a mácula, tanto a OCT como a autofluor, é muito de retinose pigmentar, mas assim, seria a exceção da exceção, né? O paciente ter ABS positivo e ter uma forma atípica de retinose pigmentar. Então, não é assim que a gente costuma pensar, né? O OCT ele melhorou um pouco depois do ceftriaxone? O OCT com sífilis, muitas vezes a gente vê edema macular, a gente já apresentou o caso aqui de sífilis com essa alteração extensa, com edema macular, com líquido subretiniano, ele não tem nada disso. As vasculites, né, ainda que não seja placoide, elas geralmente têm edema de mácula, as vasculites por luz, né? E ele não tem. Então, aqui, eu ainda tenho dúvida nesse diagnóstico aqui, como a gente fecha, qual que é a interação da luz e da retinose pigmentar. Eu acho que, eventualmente, ele tem um FTA positivo sem tratamento, ele tem luz. A luz pode causar essa alteração toda? Pode, mas será que caprichosa dessa forma? Eu acho possível, mas, puxa vida, o Guilherme falou das alterações aqui, desses pontos hiperrefletivos que a gente vê mesmo na corocapilar, na coroide mais interna, né? Então, talvez ele tenha as duas condições, eu acho, viu? Então, aqui tem duas, no chat aqui, a Mirela Gomes e o Pedro Carricondo, eles estão falando se esse paciente não tinha uma forma, né, não tinha dois diagnósticos. É possível que ele tenha os dois diagnósticos. Então, Guilherme, eu acho uma sugestão que ele pode fazer um painel genético para complementar o caso. Eu acho que ele tem luz mesmo, ele foi tratado, ele melhorou a visão da vista esquerda, mas eu acho que é interessante fazer um painel genético, porque esse caso pode ser um caso um pouco atípico. Como o Mauro falou no início, pode ser uma forma mais tardia de apresentação de retinose pigmentar, uma forma recessiva mais branda. A Cleide olhou no começo aqui e falou, isso é retinose pigmentar, que é muito sugestivo mesmo, até o anel, um anel de hiperautofluorescência em torno, isso é típico de distrofia de retina, né? Então, ele pode ter as duas condições imbricadas aqui, e ter a apresentação, então, dessa forma, né? Talvez, na minha hipótese, aqui seria a condição mais provável dele, embora seja difícil de a gente confirmar isso, né? Por isso que eu acho que é a beleza desse caso, é muito, muito interessante. Eu não acho que a gente consegue avançar mais daí, mas eu acho que é interessante a gente fazer um painel genético. A gente consegue, certo, Guilherme? A gente tem um acesso a isso, e eu acho que é interessante para esse paciente, se você conseguir localizar esse paciente, talvez o perfil desse paciente seja difícil, né? Porque ele sumiu depois do tratamento, né? Ele acabou se perdendo, mas eu vou tentar o contato, sim. Eu acho que é interessante fazer um painel. E daí a gente vai ter talvez a gente tenha uma ideia melhor se ele tem essa coisa associada ou se é uma luz mesmo avançada e muito peculiar, né? Muito peculiar demais, eu acho, né? É simétrico demais. Eu já vi casos que eu acreditei que eram,
retinose pigmentar, mas não era tão simétrico assim. Exatamente. Os casos de luz, eles são ao contrário, né? São assimétricos. Você perde visão num olho e preserva no outro. Você destrói a mácula no olho, a outra ainda está preservada, tem placas de atrofia. Então, é um pouquinho diferente desse paciente aqui. Tá, talvez... É pena que a gente não consegue avançar além disso, não dá só se a gente visse esse paciente há 5 anos atrás, a gente conseguiria ver se ele já tinha alteração pigmentar ou não, né? Pode ser que ele não estivesse se queixando da nictalopia, ele já tivesse a nictalopia, né? Então, mas um caso super interessante, Guilherme, por causa disso, tá? Por causa dessa indicação, né? Se alguém quiser fazer um outro comentário, senão você continua na tua revisão, tá? Bom, posso continuar, então? Pode. Entre os temas que a gente poderia discutir em relação a esse paciente em questão, a gente decidiu iniciar pelo diagnóstico diferencial da retinose pigmentar, os casos de pseudo-retinose ou os casos de retinopatia pigmentar. Em relação à retinose em si, essa origem inflamatória ainda é bastante controversa. Apesar disso, esses pacientes eles apresentam um aumento da permeabilidade vascular, eles são mais suscetíveis à inflamação secundárias a trauma, por exemplo. Na genética, ele tem a sua herança autossômica dominante em 40% dos casos, recessiva em 50% deles, e ligado ao X nos 10% restantes. Isso está completamente ligado também ao aspecto fundoscópico e o prognóstico do paciente. Ele é sindrômico em 20% dos casos, tem mais de 30 síndromes aí associadas, prevalência de 1 para 4 mil. Os sintomas estão relacionados à nictalopia, que tende a ocorrer, em geral, cerca de 20 anos de idade, é um pouquinho mais precoce no subtipo autossômico dominante. Flashes são também descritos por esses pacientes. E na fundoscopia, o aspecto clássico, né, a tríade de espículas ósseas, essa atenuação vascular e a palidez de disco. Em relação ainda a disco, eles têm mais comumente essa atrofia peridiscal, como apresentada no nosso caso de hoje, e a escavação tende a ser um pouco menor que da população geral, em torno de 0,16, apesar de ser levantada a hipótese de uma maior prevalência de glaucoma primário de ângulo aberto nos pacientes. A periferia pode ser afetada por extravasamento, tumores vasoproliferativos são mais frequentes, até uma doença Coates-like bastante agressiva ocorre com uma maior frequência. As alterações maculares, elas podem ser secundárias à atrofia em fases mais avançadas da doença ou complicações como membrana epiretiniana ou buraco macular, que são também mais frequentes nesses pacientes. In vitro, a alteração mais descrita é uma dispersão de pigmento que leva a um aspecto semelhante a células inflamatórias, semelhante à poeira, que é descrito também muitas vezes nesse diagnóstico diferencial com causas adquiridas. Os exames complementares eles entram auxiliando nesse diagnóstico diferencial de causas adquiridas. Um reflexo macular tapeto-retiniano-like é também descrito raramente de formas ligadas ao X, e esse anel de hiperfluorescência circundando uma área central de hipofluorescência também é descrito na doença. Campo visual e ERG tendem a estar alterados, mas em fases avançadas da doença, que em geral progride bem lentamente ao longo de anos ou décadas, uma perda estimada de 4% de campo visual por ano em estudos prévios. E entre os diagnósticos diferenciais principais estão as causas infecciosas, rubéola é uma das principais delas, tanto pela retinopatia pigmentar em si, quanto pela associação com a síndrome de Usher, que muitas vezes leva ao diagnóstico errôneo dessa síndrome nesses pacientes. Aqui esse artigo traz 4 casos de retinose pigmentar, pseudo-retinose associada à rubéola, toxoplasmose e herpes são também descritos nesse sentido, pela cicatriz coro-retiniana, dispersão de pigmentos secundárias a ela. Sífilis a gente discute mais para frente, e DUS, né, é uma importante causa também de pseudo-retinose, dita unilateral. Nesses pacientes, em casos avançados, ela cursa tipicamente com essas lesões hiperpigmentadas, semelhantes às espículas, uma atenuação vascular, também uma palidez de disco,
mas deixar claro que no caso de retinose unilateral, eles são raríssimos, eles têm mais relação com carreadoras do sexo feminino, do gene associado, ligado ao X, que sofrem fenômeno de lionização. Entre as causas medicamentosas, as fenotiazinas são antipsicóticos utilizados no tratamento da esquizofrenia, entre elas a tioridazina e a clorpromazina, em doses elevadas acima de 800 miligramas por longos períodos, elas podem cursar com uma retinopatia pigmentar também. Cloroquina e hidroxicloroquina em doses altas também, cumulativas acima de 300 gramas, podem cursar, além do clássico fundo de olho, mácula em bullseye, dessas alterações pigmentares em média periferia, como a gente vê nessa autoflor desse paciente. E a quinina, nesse contexto, ela é indicada, ela entra no diagnóstico diferencial de pacientes que tentam suicídio, ingerem altas doses e cursam também de forma bilateral com essa retinopatia pigmentar semelhante à retinose. Nesses casos, os exames funcionais costumam estar normais. Entre as causas neoplásicas ou paraneoplásicas, melanoma é uma delas, foi descrito aqui na década de 80 pelo Shields, é um artigo semelhante também, prevendo a dispersão de células melanóticas pela superfície da retina, que se acumulam de uma forma semelhante à retinose pigmentar, e os exames aqui, a histologia, disponíveis à época. Cara e Mar são duas síndromes paraneoplásicas, na verdade, associadas respectivamente ao carcinoma de pequenocélula de pulmão e ao melanoma, principalmente, e elas não cursam exatamente com uma alteração de pigmentação semelhante à retinose, mas sim a uma atrofia e uma alteração dos exames funcionais, campo visual e ERG, que acabam entrando no diagnóstico diferencial. Outras causas seriam traumas, trauma entra no diagnóstico de casos unilaterais, tanto pelo trauma em si, a hiperplasia de PR secundária a ele, a dispersão de pigmento, quanto por corpos estranhos. Esse paciente em questão da foto, ele evoluiu com uma baixa acuidade ao longo de quase uma década, e aí foi feito o diagnóstico de siderose a partir do corpo estranho encontrado na tomografia, e cursa com esse aspecto bastante semelhante também. Atrofia corioretiniana pigmentada paracentral, também lembra bastante retinose pigmentar. E as beer tracks um pouco menos, são esses acúmulos, esses aglomerados de hipertrofia de PR que poderiam sugerir a doença. Na verdade, qualquer coroidite multifocal, qualquer cororetinopatia multifocal em fase mais crônica poderia se assemelhar a essas lesões hiperpigmentadas da pseudoretinose. Esse é um caso de birdshot em fase mais inicial, que em fase tardia evolui também com essas lesões hiperpigmentadas aqui, difusamente, lembrando o diagnóstico de pseudoretinose. Trauma, DR crônico e panfotocoagulação seriam outras causas mais óbvias. Em relação a uma revisão rápida da sífilis, é um tema recorrente aqui nas reuniões da retina e uveíte, mas rapidamente ela é uma doença reemergente, reincidente, né, sexualmente transmissível, é responsável por até 4% das uveites, comete até 8% dos pacientes com a doença sistêmica, apresentação clínica bastante variada e bastante inespecífica, mas a pseudoretinose, essas lesões hiperpigmentadas, semelhantes a apresentadas aqui no caso, e também essas alterações de região macular são descritas como possíveis apresentações, embora mais raras. O diagnóstico é feito a partir de testes treponêmicos, quando positivos, associados a um quadro compatível na ausência de tratamento ou tratamento inadequado ou títulos elevados de VDRL, é indicado o tratamento. Na ausência desse teste treponêmico positivo, a gente deve considerar outro diagnóstico, utilizando então testes não treponêmicos, o VDRL, para acompanhamento e indicação de retratamento, que deveria ocorrer caso esses títulos aumentassem ou eles não do início do diagnóstico. Tratamento padrão ouro é com a penicilina, ceftriaxone é uma opção. Aqui eu trouxe 2 artigos que valem uma leitura posteriormente, só para citá-los. Esse primeiro a respeito dos achados principais da sífilis, as imagens multimodais. Essa é uma apresentação característica de corioretinite. Esses pontos hiperrefletivos em superfície de retina são bastante encontrados, são bastante específicos de sífilis nesse contexto. Eles aparecem amarelados aqui na fundoscopia e com líquido aqui das margens da lesão na angioflúor. Forma placoide
caracteristicamente descrita também em casos de sífilis, casos de vasculite, flebite, pode ocorrer em artérias ou capilares ou pequenas veias, de forma oclusiva, elas são também bastante associadas à doença, e a neurite é um pouco menos comum aqui aos exames multimodais. Outro artigo que vale a leitura é esse que traz os achados de OCT, ele traz especificamente aqui para a forma placoide, mas isso acaba sendo válido para as outras manifestações da doença, como no caso em questão, aparentemente, e ao OCT algumas alterações são mais típicas, não existe nada muito sensível que a gente deva sempre procurar para fazer esse diagnóstico de sífilis, nem nada patognomônico, mas essas alterações de OCT são um pouco mais específicas da doença, um aumento da refletividade, uma hiperrefletividade aqui do EPR, essas granulações, essa irregularidade, essas elevações do EPR, irregularidades granulares, isso tudo lembra a doença, assim como esses pontos hiperrefletivos aqui em coroide. Eles tendem a sumir, a desaparecer após o tratamento, se ele for realizado em fase precoce, assim como as alterações de elipsoide, as alterações de interdigitações que tendem a regredir se o paciente for tratado na época correta. Aqui mais um caso, paciente com esses pontos hiperrefletivos também coroide, essas elevações de EPR, após o tratamento 30 dias, ele cursa com o desaparecimento dessas alterações. Aqui 2 casos que não responderam, os 2 também bastante típicos, com essas elevações de EPR, essas hiperrefletividades de coroide, com a perda da retina externa dos fotorreceptores, e que não diminuem, não somem ao tratamento. 30 dias depois, o paciente permanece com a mesma visão e com parte dos achados nesses 2 casos em questão. Bom, resumindo, como mensagem, a gente deve sempre buscar descartar doenças adquiridas e tratáveis frente a um possível caso de distrofia, que em geral não tem tratamento. A gente deve suspeitar de sífilis em todo caso de uveíte posterior inespecífica, na verdade, em todo caso de uveíte sem tratamento, sem diagnóstico ainda. Utilizar o teste treponêmico no diagnóstico e o VDRL apenas para acompanhamento e indicação de retratamento. E a gente deve sempre diagnosticar e tratar precocemente os casos de sífilis, isso é determinante no prognóstico visual, no prognóstico sistêmico, em casos de neurosífilis que devem ser sempre descartados. Era isso, obrigado. Excelente, Guilherme, parabéns pelo caso, tá? Excelente. Então, se ninguém fizer algum comentário, se puder compartilhar a tela, Guilherme, a gente vai apresentar a imagem da semana. Algum comentário final aqui? A gente pode continuar? Então, Luiz, isso. Pode clicar para apresentação. Sem áudio, Luiz. Estou tentando aqui compartilhar. Pronto, agora você está com áudio, só clicar no play. Isso. Pronto, agora está aparecendo, né? Tá. Boa noite, eu me chamo Luiz Milene, sou fellow do 2º ano de Medicina Clínica e vou apresentar essa semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação na apresentação. Bem, a história de um homem de 66 anos, né, que veio com a queixa de um defeito no campo de visão no olho direito, né, e a acuidade visual era de 20/20 em ambos os olhos, mas apresentava essa lesão branca amarelada na temporal à fóvea. Então, já aqui eu gostaria de abrir para quais seriam as hipóteses diagnósticas. Então, nessa lesão, com esse aspecto esbranquiçado, parece ser uma lesão retiniana unilateral, com visão normal. A gente vai mostrar em seguida, como vocês viram aqui, tem o OCT na sequência. Quais são as hipóteses aqui? Quais são os diagnósticos diferenciais mais importantes? Mastrocitoma? Martoma? Então, a martoma astrocítico é um deles, certo? Embora esse paciente tenha 66 anos, não tem esclerose tuberosa, tá? Mas pelo aspecto, certo, morfológico, parece, né?
Pode parecer um astrocitoma, um martoma astrocítico, tá? Então, isso é uma hipótese. Alguma outra? Retinites em geral, tipo toxoplasmose adquirida, Isso. Ótimo. lembra assim. Então, um processo infeccioso, predominantemente uma retinite, não uma corioretinite, mas uma retinite infecciosa, certo? Seria outra hipótese, além de um tumor, né? Além de uma amartoma, né? Alguma outra hipótese? Aquele vaso em cima ali não tem coisa, não? Um vasinho Não, em cima? tem. Uma artéria? Tá vendo? Não. Um pontinho ali? Mas não parece, John. Aqui na imagem não parece. Tá bom. Uma lesão amarelada, assim, poderia pensar no pano, no exudato algodonoso, só que a visão não seria uma lesão vascular isquêmica. Também. Então, uma outra hipótese é você ter uma oclusão de uma artéria pequena e formar essa lesão, né? Ou um vaso mais superficial, uma artéria mais superficial, ou até um plexo capilar superficial, né? E tem esse aspecto esbranquiçado por isquemia, certo? Então, uma outra hipótese seria uma lesão isquêmica, tá? Então, tem aqui de hipótese, tem uma lesão isquêmica, uma lesão inflamatória, e a outra é uma lesão antiga, que é como uma amartoma astrocítico, certo? Alguém mais? Alguma outra hipótese aqui? Vamos avançar nos exames, acho que é mais fácil a gente fazer o diferencial. Luiz, mostra, então, olha. E o OCT? Esse é o OCT. Jorge, parece o amartoma astrocítico isso aqui? Está aparecendo. Está aparecendo não, porque ó, a camada de fibras nervosas lá não está comprometida. Então, eu acho... Concordo, as fibras estão bem preservadas, verdade. Preservadas, né? O astrocitoma, você pega as fibras nervosas. Então, parecia um astrocitoma mesmo, parece aqui, mas o OCT não é sugestivo, certo? Parece então, uma lesão intrarretiniana abaixo da camada de fibra nervosa e ganglionar. Exatamente, concordo. Tá? Então, astrocitoma fica para fora porque pegaria aí a retina. As fibras nervosas ganglionar. Exatamente, que é a camada que ele afeta. Tem célula no vídeo ou eu estou achando demais? Tem. Aqui, se tiver pequeno. Então, retinite a gente não pode afastar aqui, certo? Tem reação inflamatória. Embora para retinite, tem pouca, parece que essa lesão é uma lesão muito localizada, né? Normalmente, retinite, você vê edema, você vê uma infiltração maior na retina, e não uma lesão tão local, com as bordas tão localizadas, né? As bordas são muito bem delimitadas, tanto para inflamações, infecções, ou mesmo alterações vasculares, tal. No fundo, é uma lesão muito bem... Parece ser algo, no fundo, mais encapsulado, tumoral ou parasitário. Pode ser um cisticerco, sei lá, alguma coisa assim? Então, a característica, o cisticerco é mais no vítreo, né? Então, a gente não vê uma lesão intrarretiniana, assim, com esse formato. Não acho que seja. Não vi nenhuma descrição do cisticerco assim, né? A Maria Tereza está falando de fungo, então uma retinite fúngica, Tereza, também teria mais reação inflamatória. A gente mostrou um caso de uma retinite fúngica aqui, a gente acompanha esse paciente no ambulatório até hoje, e um quadro com uma suspeita, né, de uma retinite fúngica, mas um quadro com muito mais inflamação, mais destruição da retina, né? Ele não tem edema de retina, nada. Não tem para pensar. Apesar de estar fora o astrocitoma, estou pensando aqui em uma amartoma combinado de tegmentar e retina, uma coisa assim, porque não tem reação inflamatória para pensar em processo infeccioso. Mas o amartoma combinado, ele é escuro, né? E tem uma membrana retiniana associada, então falta aqui, né? Falta, não parece ser também. Então, aqui, o OCT, ele dos diagnósticos iniciais, ele não ajuda, certo? Então, até agora... Provavelmente ajudou um monte, só que a gente não sabe. Isso é verdade. Está batendo cabeça. Porque isso é muito incomum. Quer ver? Então, vamos ver se dá para avançar um pouquinho mais, Luizinho?
Acho que travou aqui, peraí. Isso. Agora foi. Esse aqui é um mês depois, ele volta, relatando esse cotoma central, né? E a acuidade visual ele diminuiu para 0,05, né? Essa lesão ela expandiu, né, até a fóvea central e também se espalhou em todo o tecido retiniano pelo OCT. Tá. Então, aqui é alguma coisa que infiltrou a retina interna agora, expandiu, né? Embora não tenha reação inflamatória aqui no vítreo maior do que o que a gente viu, né? Mas aqui pode até sugerir um quadro infeccioso que tivesse localizado, mas tem pouca inflamação para ser um quadro infeccioso, fungo, como a Teresa chamou a atenção, ou eventualmente toxoplasmose, que o Mauro falou no começo, eu acho, né, Mauro? Não tem pouca reação inflamatória aqui, né? Não tem envolvimento de coroide. Então, alguma outra hipótese, fora esses 3 grupos aí que a gente falou? Alguém poderia pensar, então, ó, o que a Teresa falou aqui, pelo crescimento rápido, o que a Teresa sugeriu é uma metástase de um tumor sistêmico para a retina. É raríssimo isso. O que você vê é metástase para a coroide, não para a retina, né? Mas então, uma outra coisa que a gente tem que pensar, por essa avaliação multimodal e por essa evolução, é uma metástase retiniana de um tumor eventual sistêmico que ele não tenha o diagnóstico ou que ele eventualmente esteja tratando. Tá? Então, o aspecto padrão que a gente não está acostumado a ver, porque é raríssimo, é muito raro, é um padrão muito característico do que foi apresentado aqui. Tá? Eu vi não precisaria ter um vasonutridor, Pedro. O Pedro está colocando aqui se tem um vasonutridor. Não precisa. É uma metástase, né? Então, são células que se multiplicam aí, continuam a se multiplicar, mas sem necessidade de um vasonutridor. A Carol Shields, ela coloca os 40 anos eu acho que não tem anjo, John. Eu acho que não tem anjo. Mas a gente vai mostrar o segmento desse caso. Só para vocês terem uma ideia, no Wilsai, em 40 anos de revisão de metástase retiniana, sabe quantos casos que eles viram em 40 anos? 8 casos, ou seja, um caso a cada 5 anos com o volume de atendimento que a Carol Shields tem. Então, isso é extremamente raro, né? Você quer continuar... Vou continuar. Eles afastaram luz nesse caso? Pediram FTABS? Tem FTABS pedido e negativo. Tá bom. Todas as hipóteses, toxoplasmose, então é importante a gente pensar em diagnóstico infeccioso, né, que foi pedido e foi descartado, e eu acho que a Luísa vai continuar falando aqui, eu estou atrapalhando ela. Luiz, pode falar. Tá bom. Continuando, ele tinha, né, um carcinoma espinocelular da laringe, né, que era resistente ao tratamento, né? Então, diante disso, eles ficaram com uma principal hipótese de metástase retiniana. E nesse caso, como o paciente ele estava já em um câncer de estágio terminal, resistente ao tratamento e teve uma rápida expansão desse tumor retiniano dentro de um mês, os atores decidiram, em conjunto com o paciente, em fazer a extração em bloco desse tumor, né, pensando inclusive em evitar um quadro doloroso futuro, né? E essas imagens aqui são já de 2 semanas após a cirurgia e ele ficou com a acuidade visual de 0,04, né? E na biópsia, realmente foi confirmada a metástase retiniana de carcinoma de laringe, que foi confirmada pelos achados histopatológicos, né? No entanto, depois de 3 meses, o paciente acabou falecendo por uma ascite. Então, que em geral a evolução desses tumores são, quando você tem uma metástase retiniana, o prognóstico dos pacientes é muito ruim. O Thiago aqui, que é preceptor, ele está falando de um possível caso de meta retiniana que a gente está vendo no ambulatório, que ele está vendo e que pode vir para a reunião, seria excelente, porque esses casos todos devem ser publicados, porque são extremamente raros, né?
Pode seguir, Luizinho. Bem, esse foi um caso publicado no Retinal Cases, em 2020, que é exatamente de um caso de metástase retiniana de carcinoma de laringe, que foi confirmado por biópsia. Então, aqui eu vou passar já para a revisão. Posso continuar? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário no final, pode, fica à vontade. Então, bem, a metástase intraocular, elas são geralmente detectadas na coroide, né, principalmente 88% dos casos, íris 9%, corpo ciliar 2% e raramente na retina, né, menos que 1%. A metástase retiniana ela é uma manifestação rara de um câncer sistêmico e mais comumente se origina de doenças primárias da pele, trato gastrointestinal, pulmão, mama ou trato geniturinário, né? Devido à raridade desse achado, não há vasta experiência em nenhum centro de oncologia ocular. O diagnóstico diferencial inclui uma retinite infecciosa inflamatória, oclusões vasculares, amartomas astrocíticos da retina, distúrbios linfoproliferativos e metástase da coroide. Além disso, é importante lembrar que a metástase retiniana também deve ser incluída num diagnóstico diferencial de uma retinite infecciosa oportunista em pacientes com história clínica sugestiva de câncer. Ela pode surgir em pacientes já com diagnóstico da malignidade ou, no caso de ser uma manifestação de um tumor primário ainda desconhecido. E o melanoma cutâneo parece ser a malignidade mais comum que causa metástases retinianas. Essas imagens aqui que eu estou mostrando, elas são de um paciente com carcinoma de pulmão. Com relação aos sintomas, eles incluem moças volantes, sinais de inflamação ou perda da acuidade visual. Acredita-se que a metástase retiniana ocorra por via hematogênica, né, e, portanto, a disseminação difusa subsequente para os outros órgãos é esperada. Ela parece ser um achado encontrado já próximo ao estágio final e está associada à baixa sobrevida do paciente, né? A evidência da literatura mostra que a morte por metástase disseminada, ela ocorre geralmente dentro de 1 mês a 5 anos, a partir do diagnóstico de metástase retiniana, né? Essas lesões geralmente são branco-amareladas, mas em alguns casos de metástase retiniana de melanoma cutâneo podem ser amarronzadas, né? Podem apresentar uma configuração morfológica lisa, cerebriformes ou irregulares, e pode também ter sementes vítreas, fluido subretiniano, hemorragia retiniana, hemorragia vítrea ou exudação intraretiniana. Na angioflu, é comum ver uma hipofluorescência precoce e uma hiperfluorescência tardia, mas sem vazamento, e também pode-se evidenciar a vascularização intrínseca, né? No OCT vai mostrar uma massa na retina interna ou de espessura total, né? Além também podem mostrar fluido intrarretiniano e subretiniano. No ultrassom, quando em tumores maiores, pode mostrar uma massa hipodensa, né? Essa imagem que eu estou mostrando aqui já é também de uma paciente, mas no caso de carcinoma de mama. Já acho que é até um pouco diferente em relação à imagem anterior. Né? Para ajudar, pode ser feita a biópsia aspirativa por agulha fina, né, que vai confirmar o diagnóstico. O PCR de qualquer fluido intraocular também pode ser útil para fazer o diagnóstico correto. Embora a biópsia cirúrgica da metástase retiniana tenha sido já descrita antes, ela é aplicada apenas em certos casos que são circunscritos e localizados perifericamente. O manejo da metástase retiniana varia de observação à enucleação, né? O emprego da quimioterapia, terapia fotodinâmica, radioterapia por feixe externo, radioterapia por placa, tem sido usado em alguns casos e a critério dos médicos. Embora o controle local do tumor intraocular seja geralmente alcançado, os resultados sistêmicos têm sido extremamente pobres nesses casos, com morte por metástase disseminada ocorrendo dentro de 2 meses a 2 anos. Esse aqui é outro caso que foi publicado no Retinal Cases, em que o paciente apresentou uma baixa acuidade visual no olho esquerdo há 4 meses. Ele tinha essa lesão esbranquiçada, associada a hemorragias retinianas, e no CT tinha essa massa de espessura total, com fluido subretiniano. Ele já tinha o diagnóstico de câncer de pulmão em estágio 4, e a metástase, já tinha também metástase para linfonodo, né? Foi feito todos os exames complementares para afastar as outras causas, né? E aqui a gente observa que essa imagem mostra que a lesão ela teve uma notável regressão com a 3 meses da quimioterapia sistêmica. Era isso que eu queria apresentar. Obrigada.
Ótimo, Luiz. Então, é um caso extremamente raro. Interessante que o diagnóstico, a confirmação é por biópsia, né, com agulha fina, né? E é interessante porque os japoneses que apresentaram esse primeiro caso, eles fizeram o diagnóstico com ressecção total, não por biópsia com agulha, mas com ressecção total da lesão, né? E estranho, né? Formaram um buraco macular gigante lá. Então, é bem interessante para a gente entrar, não incluir no diagnóstico diferencial, então, raramente, uma lesão parecida com essa, com metástase retiniana, né? É extremamente grave. Parabéns, Luiz. Então, agora, se a gente compartilhar, então, o artigo, esse artigo, enquanto ele é compartilhado, ele fala de retinopexia pneumática, e o interesse de falar sobre retinopexia pneumática é que, por falta de centro cirúrgico, de sala cirúrgica, a gente tem optado por usar a retinopexia pneumática como uma válvula de escape para as filas que a gente tem agora, né, por causa da pandemia, de introflexão escleral e de vitrectomia, né, que é a primeira escolha para essas cirurgias. E esse artigo, o autor, ele é enviesado, ele não gosta de pneumática. Então, todas as opiniões dele são contra a pneumática, é interessante. A favor dos outros métodos, que eu concordo, mas tem situações que a gente não tem opção, e para alguns casos funciona muito bem. Então, o Iago vai falar sobre esse artigo. Boa noite. Tá dando para ver? Tá dando para ouvir? Tá sim. Pode seguir. Boa noite, meu nome é Iago Rocha Bastos, eu sou R1 do serviço. Vou apresentar o artigo da semana. Queria fazer um agradecimento ao professor Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e orientação. Bom, o artigo ele faz uma reavaliação crítica da retinopexia pneumática. Na introdução, ele fala que esse é um procedimento que muitos consideram ser subutilizado, e ele reavalia as vantagens da retinopexia pneumática, por ser um procedimento ambulatorial, rápido e barato, com pouca morbidade perioperatória, com uma recuperação rápida, poucas complicações e uma alta taxa de sucesso quando é comparada com o buccal e com a vitrectomia. Eu trouxe um vídeo aqui só para ilustrar como é o procedimento. Pode comentar, Iago. Você injetou a bolha, tamponou e depois vai fazer criolaser, certo? Vai fazer a criopexia. Isso. O que a gente faz normalmente é fazer a criopexia antes, tá? Você faz o bloqueio, né? Você tem que fazer um bloqueio, faz a retinopexia, faz a criopexia, depois injeta o gás e depois você faz a paracentese, certo? Pode seguir. Certo. Bom, ele fala sobre as indicações e contraindicações também do procedimento, sendo as indicações roturas pequenas, bem visualizadas, anteriores ao equador, nas 8 horas superiores, em apenas um quadrante e com proliferação vitreoretiniana inferior ao grau C. Uma limitação importante é que o paciente precisa fazer posição de cabeça e precisa ser um paciente colaborativo. E as contraindicações seriam roturas que são maiores do que 2 horas de relógio em extensão, que tem um glaucoma sem controle ou avançado, a cirurgia filtrante recente, uma látex extensa sem tratamento, porque eles citam como sendo um fator predisponente de novas roturas. Bom, aqui são os passos do procedimento, né? Inicialmente, precisa ter um exame pré-operatório bem detalhado para localizar bem as roturas, precisa ter uma dilatação boa para isso. Vai ser feito o tratamento tópico com iodopovidona a 5% e também afastando os cílios para evitar contaminação e endoftalmite. Um anestésico local, um bloqueio retrobulbar. Vai ser feita a injeção do gás via paz plana, que vai ser feito, segundo o artigo, eles recomendam que seja feito a 3 milímetros do limbo, se o paciente for pseudofásico, ou 3,5 milímetros, se for fásico, por conta que a partir dessa distância também predispõe novas roturas.
vai ser injetado C3F8, 0,2 a 0,3 ml, e esse gás tem uma expansão, né, de quadruplica de tamanho, e dura cerca de 8 semanas. Depois que é feita essa injeção, tem uma tendência de ter um aumento da PIL, e por conta disso é para a paracentese, e ela pode ser repetida se for necessário. Vai ser feita a criopexia ou o uso do laser, que pode ser feito até 2 dias depois, mas como o professor já citou, em geral é feito a criopexia durante o procedimento. É feita a posição de cabeça do paciente, que aí vai ser recomendado que ele não durma em posição supina, fique pelo menos 18 horas por 5 a 7 dias, ou metade desse tempo, mas aí ele vai ter que permanecer com a posição de cabeça por pelo menos 2 semanas. E algumas vezes é preciso fazer novas abordagens. A partir daqui, o artigo traz perguntas e respostas, que faz com que ele fique mais interessante de ser lido e também permite que, pela experiência de vocês interajam mais com as perguntas também, para ter a opinião de quem está assistindo. Bom, a retinopexia pneumática realmente é simples, rápida e minimamente invasiva. O que ele traz de pontos positivos em relação a isso é que ela realmente não precisa de incisões, não está exposta a complicações de uma anestesia geral, mas, em compensação, vai ser preciso fazer o bloqueio anestésico pelo menos para uma injeção intravítrea de gás, com a criopexia e a paracentese. Eu destaco esse pelo menos porque esse procedimento pode ser necessário que tenha repetição. Além disso, em relação a ela ser um procedimento rápido, eles sugerem que alguns protocolos pedem que tenha um monitoramento da perfusão da artéria central da retina em 5, 10, 20, 30 e 60 minutos após o procedimento, que não tem o benefício do paciente estar sedado, então o paciente tem um estresse maior e tem mais desconforto, e o sucesso com uma única abordagem é similar à vitrectomia e do buckle, que ele coloca como um ponto negativo, porque, na teoria, como são descolamentos de retina simples, se partisse direto para o buckle e para a vitrectomia, teria um resultado muito bom. A recuperação é realmente rápida, mais rápida do que da vitrectomia e do buckle. O que ele traz a posição de cabeça vai ser necessária ser mantida por um longo período, o paciente não vai poder dormir na posição supina por 5 a 3 semanas, vai ter um prejuízo da visão por conta da bolha e vai ter que evitar essa mudanças de pressão atmosférica porque pode ter expansão do gás. Na vitrectomia, com o uso de gás, o paciente pode nem precisar fazer a posição de cabeça, vai ter que evitar dormir na posição supina e também vai evitar mudanças de pressão atmosférica, e no buckle as restrições são mínimas, vai se evitar só exercício extenuante. Iago, o sucesso com a Iago, volta um pouquinho dois slides, só para a gente comentar, eu acho que enriquece esse artigo. Quer ver? Olha, esse artigo acho que tem um viés, e a gente pode comentar, como você falou, Iago, todo mundo aqui que tem experiência, o que ele fala aqui é que você precisa de injetar gás, criopexia. Obviamente, qualquer cirurgia você depende de um procedimento, você não consegue fazer uma cirurgia sem ter um procedimento, e isso aqui é um procedimento minimamente invasivo, né? O monitoramento da perfusão a gente faz logo no final da cirurgia. Eu não faço depois de 30, 60 minutos. Você sai com o olho com a pressão controlada, certo? O benefício do paciente estar sedado ou não, a gente faz no centro cirúrgico, eu faço no centro cirúrgico. Então, o paciente está sempre sedado, que é muito desconfortável você fazer um bloqueio, fazer injeção e fazer crio no paciente, mesmo com anestesia local, sem ter sedação. Então, a gente faz com esse paciente sedado, né? E, obviamente, que o sucesso é inferior à vitrectomia ou buckle, mas, por exemplo, no HC, a gente consegue fazer esses pacientes porque a gente não tem sala cirúrgica para poder operá-los com uma técnica que tenha mais sucesso. Algum comentário de alguém sobre esse ponto? Que eu acho muito importante, porque a gente vai usar, e tem usado bem mais pneumática. Então, a gente pode seguir aqui. Alô? Oi, John, pode falar. John, pode falar. Alô? Sim. Oi, John, pode falar. Deixa eu falar. Ele não faz uma crítica, ele é contrário a esse procedimento, né? Porque
Eu li o trabalho todo, mas você vê de onde que ele é, onde ele trabalha, aliás, esses autores, um é na Alemanha, outro é na Suíça. Lá tem centro cirúrgico à disposição, entendeu? Então, eu acho que ele faz tudo que é ruim da cirurgia. Ele não fala nada que é bom da retinopexia pneumática, ele só fala tudo que é ruim. Então, aí a gente já fica, poxa, será que vale a pena usar isso? Mas é como o Sérgio falou, nós estamos numa situação, isso aqui é Brasil, nós não temos centro cirúrgico. Então, é uma possibilidade, A única coisa que eu tenho de restrição na retinopexia pneumática, além da escolha do caso, é o fato, isso pode eventualmente prejudicar um segundo procedimento, seria a minha única restrição em relação à retinopexia pneumática. Mas eu acho que termina a sua discussão, a gente discute um pouquinho mais. Então segue, Iago. Beleza. Bom, o sucesso com uma única abordagem, ele usa o termo SOS em inglês, né? O sucesso com uma única abordagem é realmente adequado? Para definir o que seria o sucesso com uma única abordagem, ele considerou 6 meses de retina colada ou com cura anatômica. E ele trouxe mudanças no decorrer do tempo do SOS, da retinopexia pneumática, sendo 80% em 1990, 75,5% em 2003 e 74,4% em 2008, mas os próprios autores fizeram uma pesquisa do PubMed de 1986 a 2020 e encontraram uma média de 69%, variando de 51% a 90%. E eles trazem que, mesmo após controlar as variações demográficas e comorbidades oculares associadas, os olhos tratados com retinopexia pneumática têm cerca de 3 vezes mais chance de receber uma segunda cirurgia para descolamento de retina que os olhos com buckle. Aqui ele compara o SOS da retinopexia pneumática com o SOS do buckle. Bom, a morbidade perioperatória é mínima para esses casos. As complicações intraoperatórias realmente são raras, mas a reabordagem por conta de rupturas não vistas anteriormente são comuns, cerca de 12% a 23%. E é muito difícil comparar a incidência de membrana entre as cirurgias, porque, em geral, as cirurgias em que é indicada a vitrectomia tem uma complexidade muito maior do que quando é indicado fazer uma retinopexia pneumática. O que ele consegue comparar é a incidência de PVR, que vai ter uma média de 5% da retinopexia pneumática e 1,9% no buckle. Os resultados anatômicos e funcionais são excelentes? Bom, mesmo com as reabordagens frequentes sendo necessárias, o resultado é equivalente ao do buckle e da vitrectomia. Poucos estudos com casos comparáveis, pelo que eu já expliquei, e ele comparou a acuidade visual corrigida após a cirurgia de pelo menos 20, 40, e 89% das pessoas que foram submetidas ao buckle chegaram nesse ponto e só 72% que foram submetidas à retinopexia pneumática chegaram. Financeiramente, ele é realmente melhor? Ele traz os valores do custo da retinopexia pneumática com a variação do SOS, do buckle e da vitrectomia, e ele estima uma economia de cerca de 60% com a retinopexia pneumática. Mas é muito difícil calcular o custo total, levando em consideração todas as reabordagens e os tratamentos adicionais que são necessários. E as economias não devem ser prioridade em relação ao bem-estar do paciente, que ele julga que é prejudicado com a retinopexia pneumática. As vantagens reais da retinopexia pneumática, muitas não são para o paciente. A maioria ele traz que são para os cirurgiões. E aí vai poupar tempo, vai ter a economia, o deslocamento, que é evitado, já que é um procedimento ambulatorial, e vai ter retorno também sobre novos procedimentos, incluindo o buckle e a vitrectomia, se eles forem necessários. Além disso, toda a questão burocrática de precisar lançar aviso, encontrar sala, esse tipo de problema. E tem essa parte engraçada também do artigo, que ele fala que a retinopexia pneumática é muito mais feita no fim de semana, sendo principalmente na sexta-feira, e ele relaciona com o fato de que evita todo esse deslocamento e seria mais simples para o cirurgião. Bom, a vitrectomia e o buckle
são opções melhores para os autores na investigação deles, né? Tem menos reabordagem, tem menos desconforto no pós-operatório, tem um SOS melhor, o buccal chegando a 90%, mais de 90%, tem menos proliferação vitreoretiniana, uma reabilitação particularmente rápida com o buccal. Quando compara o buccal com a vitrectomia, a reabilitação é mais rápida e menos propensa a catarata no buccal, e as complicações do buccal são infrequentes, mas, para citar algumas delas, tem perfuração escleral, hemorragia subretiniana, diplopia pós-operatória, miopia, hemorragia coroidiana grave, que só tem 2%, e estrabismo. Em relação ao estrabismo, se chega numa situação em que vai ser necessário abordar muito a musculatura ocular extrínseca para poder colocar o buccal, seria melhor fazer uma vitrectomia, e a miopia ela só vai acontecer quando tiver uma redução maior do que 4 milímetros do diâmetro do equador, e o ideal é que permaneça entre 1 e 2 milímetros. E para concluir, o que eles trazem é que para descolamento de retina com bom prognóstico, a retinopexia pneumática tem mais reabordagens e mais PVR, tem maior tempo incapacitante e mais estresse para o paciente. A economia vai ser compensada pela grande quantidade de reabordagens. O buccal é uma ótima opção para descolamento de retina que são mais simples, e a sugestão deles é que, para realizar a retinopexia pneumática, apenas quando a vitrectomia e o buccal não forem disponíveis em descolamento de rotura e descolamento de retina com rotura anterior e superior com pouco nenhum PVR. E a gente sabe que, na nossa realidade, e pelo menos nesses últimos anos de Covid, a retinopexia pneumática foi salvadora, assim, fez um diferencial muito grande para os pacientes. Então, tem que ser levado em consideração também esse tipo de situação, né? Obrigado. Ótimo, é isso aí. Eu acho que o único ponto positivo que ele falou foi nesse último parágrafo que você citou, né? Ele falou, olha, você pode fazer, mas quando não tiver possibilidade de fazer as outras. Ótimo. Então, às vezes, a gente muitas vezes não tem mesmo o centro cirúrgico. Então, se você tem um índice de sucesso de 70%, você consegue operar logo e salva 70% dos olhos que não poderiam ser operados logo. Demoraria aí um mês para ser operado, 3 semanas, 4 perderiam visão. Então, essa é a importância de você ter um procedimento que é mais simples de ser feito. A gente não está advogando para fazer retinopexia pneumática em todos os casos, mas a gente está propondo isso para diminuir a fila, e nos casos que teriam indicação estrita para pneumática e não a gente ampliar as indicações. Queria ouvir aí, John, Mauro, Mas eu Jorge, acho que qual a é opinião? importante o pessoal aprender a retinopexia pneumática, e existe um diferencial entre fazer bem a retinopexia pneumática e mais ou menos. Quer dizer, se você fizer bem, obviamente seus resultados são melhores. E, obviamente, escolhendo bem os casos. Se vocês derem uma olhada na tabela que ele mostra lá, vocês vão ver que foi em 1986 que deu o maior índice. Foi 90%. Quem que deu esse índice foi o cara que descreveu pela primeira vez. Não é essa tabela, é uma outra que está no trabalho. Quem descreveu pela primeira vez a retinopexia pneumática na literatura inglesa, porque eles fizeram só um levantamento da literatura inglesa e alemã. E o primeiro que fez a descrição foi o George Hilton, se você olhar, 1986. E no mesmo ano, o Domingues fez também. Quer dizer, até hoje eu não sei, mas naquela época se brigou quem é que descreveu primeiro a retinopexia pneumática. Se foi o Domingues na Espanha ou se foi o Hilton e a turma dele, Tornambi, nos Estados Unidos. De qualquer jeito, eu acho que no Brasil, na situação que nós estamos passando, a gente tem que aprender a retinopexia pneumática, tem que aprender a introflexão escleral. Eu, obviamente, para casos de descolamento de retina simples, eu prefiro a introflexão escleral, que eu domino razoavelmente bem, e meus pacientes evoluem, vamos dizer, tem um pós-operatório muito mais rápido do que, por exemplo, numa retinopexia pneumática ou numa vitrectomia. Então, eu sou dessa opinião. Eu acho que o pessoal está abusando muito da vitrectomia, e a vitrectomia eu reservo para alguns casos. Não é a minha primeira opção. Apesar do que você faz
quando você entra para a cirurgia, você faz um planejamento, mas é durante a cirurgia que você realmente vai manter o planejamento ou mudar ele, né? Perfeito, John. Perfeito. A coisa que eu concordo bastante com ele é o fato de que a gente não deve fazer economia, a gente deve pensar no paciente. Obviamente, esse negócio de dizer que o cara faz no fim de semana porque é fácil, não, você realmente tem que ter cuidado. Eu sei de casos, tem vários casos nos Estados Unidos de processos porque o cara fez a pneumática e não olhou o pós-operatório, o cara teve hipertensão e perdeu a visão, perdeu o olho. Quer dizer, não é um procedimento que a gente pode fazer e largar, não. Sim. O pós-operatório da retinopexia pneumática, eu digo que ele é mais... Você tem que olhar mais do que de uma introflexão. Mais trabalhoso. Sim. É sim. Você domina menos todos os passos da cirurgia, porque você faz o crio, injeta e faz o laser depois. O procedimento Exatamente. é simples. Por isso, você tem pouco controle sobre ele, como na vitrectomia, que você fez exatamente, você sabe exatamente o que você fez, secou, fez o laser, colocou mais gás, né? Ou na introflexão, que você fez as mesmas... que você conseguiu examinar melhor e tratar melhor o olho como um todo, né? Eu, na realidade, deveria pensar que nem esses autores aí, porque eu tive 2 endoftalmites com retinopexia pneumática. Mas esses caras aí são o globo da retinopexia pneumática, entendeu? Então é isso. Tá. Então, o artigo aqui é interessante, porque a gente está fazendo bastante, e o artigo é crítico sobre isso, então a gente tem que olhar com um olhar, também ter essa visão crítica do procedimento, mas o que faltou nesse artigo é ter a visão do positivo, do lado positivo desse procedimento, que tem ajudado bastante agora a gente. Né? Então, professor? Oi? O Thiago aqui. Eu só fazer um comentário rápido. Achei bem interessante isso que o professor John falou sobre a questão geográfica, né? Que, enfim, eu não conheço o sistema de saúde da Alemanha nem da Suíça, mas até para falar uma realidade fora da nossa, né? Que eu tive a oportunidade de passar lá em Montreal com o Dr. Flávio Rezende no meu R2. E, assim, a quantidade de pneumática que eles fazem é um negócio, assim, absurdo, mesmo com disponibilidade de sala e, enfim, com toda uma facilidade que a gente não tem aqui no Brasil, no HC, eles fazem bastante. E é interessante, né, que se eu for pegar o Pivot, né, foi escrito lá em Toronto, né, que então o pessoal do Canadá tem muito essa cultura da pneumática, e às vezes faz até em casos que você inicialmente não pensaria, às vezes tem uma rotura inferior, os caras bloqueiam uma retina colada e fazem a pneumática, e com até sucesso nesses casos. É claro que a gente tem que levar em consideração muitas coisas, mas eu acredito que é um método bem interessante e nós temos tido bastante sucesso com uma pneumática no HC, e realmente, aí na pandemia, como já foi comentado, foi um método que salvou a visão de muita gente. Eu lembro, até no ano passado, né, durante o carnaval, que eu estava de plantão, eu fiz umas 3 pneumáticas, assim, porque a gente não tinha sala. E graças a Deus os pacientes foram bem. Então, realmente, é um contexto bem diferente que esse artigo foi escrito em relação ao nosso. Ótimo, Thiago. Parabéns. Obrigado pelo... Eu acho que tem que aproveitar isso, já que a gente está fazendo bastante, para realmente fazer a casuística nossa, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que numa próxima apresentação aqui do caso cirúrgico, a gente pode apresentar a nossa série de casos aqui de pneumática e o nosso índice de sucesso, complicações e tal. Boa dica, John. É isso aí. Beleza. Então é isso. Thiago, valeu pelo depoimento aí. Eu acho que é importante a gente dominar essa técnica, como o John falou, saber. E quanto mais você domina a técnica, mais indicações você vai ter, como o Thiago está falando do Canadá. Então você acaba tendo segurança nesse procedimento, indicando até mais, né? Então, é um procedimento que vocês precisam aprender, que é simples para fazer, mas o pós-operatório é mais complicado de exame, como o John falou. Mas é importante dominar essa forma de cirurgia, tá? Então, completando aqui o caso cirúrgico, Marcos vai apresentar. Vini, pode começar. Eu acho que você está sem o áudio ainda. Pode reproduzir aí. Estava aparecendo a tela. Só reproduzir. Só falta ter o áudio.
Vini, só clicar no reproduzir, se você estiver me ouvindo. Ah, perfeito. Não, eu estava tentando liberar meu áudio, professor, mas é que o anfitrião que precisa liberar, por isso que eu não estava conseguindo. Tá, beleza. Boa noite a todos. Então, eu vou apresentar o caso cirúrgico. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Sérgio Pimentel por ter cedido o caso e orientado aqui na montagem do caso. Então, nosso caso é uma paciente de sexo feminino de 99 anos que veio com uma baixa de acuidade visual em olho esquerdo há um mês. Diante do acidente oftalmológico, o paciente era olho único do olho esquerdo, porque ela tinha sofrido um trauma no olho direito com acuidade visual sem percepção luminosa. Sem antecedentes oftalmológicos, nada digno de nota. Ao exame físico, o paciente apresentava acuidade visual de SPL conta-dedos, sem alterações de reflexos fotomotores ou pressão intraocular, era pseudopática em ambos os olhos. No fundo de olho, no olho direito, ela tinha um nervo mais pálido, essa atrofia óptica, uma alteração difusa de EPR pigmentar. E no olho esquerdo, aqui que a gente pode ver, tinha essa hemorragia em região macular, como tem na fóvea, de aspecto subretiniano. Aí nos exames do OCT, a gente via que tinha esse DEP e essa hiperreflectividade subretiniana correspondendo à hemorragia. Aqui outros cortes. Então, resumo do caso: paciente de 99 anos, com baixa acuidade visual há um mês, olho único com acuidade visual SPL no outro olho e no olho da queixa conta-dedos 1 metro. Então, eu queria abrir para discussão. Aqui, isso, pode escrever isso. Então, o primeiro é a conduta, se seria expectante, só anti-VEGF ou cirurgia mais anti-VEGF. Se for injetado anti-VEGF com anti-VEGF, se for feita a vitrectomia, apenas o vítreo ou completa, e qual substituto vítreo usar no caso. Ótimo. Então, a paciente com DMRI, vocês notem o DEP, com hemorragia foveal grande, essa paciente, olha a idade dela, 99 anos. Ela era a matriarca, assim, da família, quer dizer, ela manda em todo mundo, os filhos, todo mundo obedece ela estava sem visão. E aqui a gente tem duas possibilidades, ou injetar só antiangiogênico, esperando que esse sangue não deixe sequela, mas quanto mais idoso o paciente, mais sequela tem a hemorragia. Pelo OCT a gente vê que tem uma quantidade bem razoável de sangue aqui. Então a gente pode só injetar, ou pode fazer a cirurgia, fazer uma vitré e injetar TPA para deslocar essa hemorragia para fora da fóvea, e existem algumas formas de fazer isso. Então eu queria que vocês comentassem isso aí. Algum comentário? De como eu Fala. Gosto muito, numa hemorragia dessa magnitude, fazer gás, anti-VEGF e posição de cabeça. Algumas pacientes ficam com a visão muito boa e só vou para uma vitrectomia com um TPA sub quando a quantidade hemorrágica é maior do que isso aí. Tá, então você faria só gás e antiangiogênico junto, tá. Ao mesmo tempo. Eu acho que um mês de história, esse sangue já fez o dano que tinha que fazer. Eu só faria anti-VEGF, até o gás não é má, mas 99 anos, e se ela é mandona ainda, melhor ficar quietinho com ela. Eu faria só o anti-VEGF. Sabe o que eu achei? Eu também concordo. Pelo tempo. Sabe o que eu achei da história dela? Que ela sangrou faz pouco tempo, porque ela estava com uma perda de visão, eu imagino que por exudação. E ela falou, nos últimos dias, 4 a 5 dias, é que ela teve a perda significativa de visão. Pelo aspecto do fundo de olho, esse sangramento é recente. Entendeu? A cor do sangue está muito viva, muito vermelha. Quando um mês, geralmente, ele fica aquele cor mais caque, mais verdeado. Então, assim, na história, quando eu detalhei a história, ela falou, olha, eu comecei a piorar minha visão, começou a piorar minha visão há um mês, mas daqui 4, 5 dias eu não consigo enxergar. Então, para mim, essa hemorragia só tem 5 dias, o aspecto do OCT é assim, porque você vê que não tem liquefação aqui, o sangue é denso, a refletividade é igual em todos os cortes, né? E a hemorragia é muito viva, como o Jorge falou.
Então, aqui, o risco de eu injetar só gás ou de eu só injetar antiangiogênico é essa hemorragia não sair do lugar, ela formar uma fibrose, ela tem um EPR de uma pessoa de 99 anos. Então, aqui, para mim, essa era uma hemorragia recente, apesar da queixa ser mais antiga, e eu tive que deslocar esse sangue. Então, a opção minha foi a TPA subretiniano, e eu falei para eles, eu falei, olha, se a gente não fizer isso, tem um risco de você perder visão. Eu acho que o menor risco possível de você não perder, ter certeza de não perder, é a gente tirar esse sangue com cirurgia. Eu injetei TPA, como vai ver na cirurgia, mas eu poderia até injetar H só, né? Esperando que essa hemorragia tivesse mais liquefeita, mas eu achei que não tivesse, tanto pelo OCT quanto pela fundoscopia, quanto pela história dela de baixa divisão mais recente, né? Há uns 4, 5 dias, tá? Mas a gente poderia eventualmente injetar só gás em posição de cabeça ou só injetar antiangiogênico, mas eu fiquei com medo sempre que eu tive essas alternativas, eu optei pela alternativa menos invasiva. Eu não sei se é um viés, mas esses pacientes tiveram uma fibrose macular e eles perderam visão, entendeu? Então, eu tenho essa tendência de, nesses casos aí, ser um pouco mais agressivo, mas especificamente nessa paciente, eu achei que era uma perda de visão muito aguda. A hemorragia, ela acabou sangrando recentemente, tá? Então, aqui eu acho que todas as hipóteses estão. Aqui, vitrectomia só por vítreo completo, eu fiz só. Ela já tinha uma DVP, quando eu entrei no olho, eu vi que já tinha um DVP, então eu não precisei levantar, eu só comi o vítreo central para não remover o resto do vítreo, porque eu acho que se a gente remover todo o vítreo, a farmacocinética do antiangiogênico muda, diminui o tempo de ação do antiangiogênico dentro do olho. Embora isso seja controverso, eu acredito nisso. Então eu removi só o vítreo central, injetei o TPA e depois ar, não gás, para ficar pouco tempo, para não baixar a visão dela, para fazer a compressão e para esse sangue descer. Tá? Então, se quiser mostrar a cirurgia, o pós-operatório, Vini. Perfeito. Então, vamos lá. Cirurgia, como o professor falou, né, a vitrectomia foi feita só o core vítreo, o DVP já estava feito. Aí agora a gente vê uma cânula de 41 gauge, acoplada com TPA, 0,25 microgramas por ml. Esse injetado subretiniano, você vê crescer esse bolsão subretiniano. Eu acho que você tem que cobrir toda a hemorragia com TPA, então cobrir todo o polo posterior aí, tá? E aí eu injetei até um pouquinho mais, tudo que eu tinha na agulha para formar uma área para esse sangue poder deslocar. E aqui é só troca com ar, tá? Sem injetar gás. Injetado a Elia no final. Isso, e injetar um antiangiogênico no final. Perfeito. Então esse é o primeiro pós-operatório, né, dessa vitrectomia que foi só o core, com TPA. Então, a paciente antes era conta-dedos, no primeiro pós-operatório, como já estava com idade visual 20-200, né? Você vê que a bolha de ar está preenchendo só 25% da cavidade. Aqui é alto flúor, mostrando já que o sangue já tinha sido escorrido. Aqui, com 1 mês já de pós-operatório, com essa refração, o paciente apresentava uma cuidade visual de 20-70. Esse é o ACT da época. Você vê que já tinha sido deslocado todo o sangue, né, na fóvea, mas ainda mantinha esse DEP. Então, a imagem do pré-operatório, o primeiro pós-operatório, 1 mês depois da injeção, depois da cirurgia. Então, com 1 mês de cirurgia, cuidado visual 20-70, ainda com esse DEP, foi optado por fazer a segunda injeção de Eylea. E aí ela voltou 1 mês depois, né? Então 2 meses depois da cirurgia, com cuidado visual de 20-70, e já tinha reabsorvido todo o DEP, sem líquido, sem hemorragia subretiniana. Esse é o último segmento que a gente tem no paciente. Ela só não vai mandar em você, Sérgio. Não, ela mandou em mim, John. Ela
falou o seguinte, não, essa paciente é espetacular, ela tem 99 anos, ela vai com o filho, foi com a filha, ela mandava neles. E ela era super forte, uma paciente intelectualmente espetacular e ela dominadora, é uma matriarca, assim, ela manda nos filhos. E daí eu falei para ela, olha, agora a senhora tem que voltar todo mês, porque a senhora pode ter de novo isso. A senhora está ótima, melhorou a visão. Ela falou, não, eu voltei a ler, está ótimo. Ela falou, não, agora eu vou voltar aqui se minha visão piorar, porque eu já estou boa. Eu falei, mas a senhora pode não ficar boa, isso aqui pode recidivar. Ela falou, não, obrigado, doutor. Quando eu tiver de novo alguma coisa, eu procuro o senhor. E ela foi embora. John, ela não voltou até agora. Isso aqui foi em maio, eu acho. Esse segundo mês deve ter sido em maio. Então, 2 meses, espero que ela continue bem, porque se ela voltar, ela vai voltar com uma hemorragia, John. Ela não me obedeceu. Foi em maio mesmo. Tá bem, parabéns. É isso. Realmente, a cor da hemorragia era uma coisa mais recente do que um mês, como o Jorge falou, né? Eu sim. acho que realmente... E o vítreo, obviamente, uma pessoa de 99 anos é bem liquefeito. Daria para fazer só o gás, mas eu acho que você fez a escolha certa. Parabéns. Joia. O professor, nesse caso, então, a posição de cabeça... Posição de cabeça, a gente não faz Faz proniposição. só 3 dias? Então, ela ficou... eu acho que com 2 dias de proniposição, você já consegue mandar você consegue fazer o deslocamento pneumático do sangue. Você não precisa de mais tempo. E a dica aqui para proniposição é você não ficar como buraco macular olhando para o chão, senão o sangue espalha para cima, para o lado, você quer que ele espalhe para baixo só, né? Então, o paciente ficou olhando 1 metro na frente. Então, fica com a cabeça não a 0 grau, ele fica tipo a 20 graus, 15 graus para o sangue ter uma tendência, o gás empurrar o sangue para baixo, tá? Eu acho o seguinte, Sérgio, aí o deslocamento ocorreu praticamente quando ela saiu da cirurgia, ficou em pé, como o olho todo estava preenchido por gás, ou bastante preenchido, esse gás já empurrou para baixo. Realmente não deve. Você vê que aí logo no primeiro pós-operatório já estava o sangue totalmente deslocado. Então, uma senhora dessa, você fala, vai ficar olhando a 2 metros de distância, que vai olhar nada. É verdade, ela não ficou mesmo. O importante, eu acho, que é de encher de ar dentro do olho, não o gás, o ar, e o próprio gás, na hora, quando a pessoa levanta, já empurra para baixo. Perfeito, John. Bem lembrado. E é isso. Jorge, você ia falar alguma coisa aqui? Não, dá os parabéns. Perfeito. Outra coisa que eu já vi algumas pessoas comentarem é, em vez de você fazer uma troca completa, você fazer somente 50%, 60% de troca para o ar ter... aquelas pessoas que não conseguem fazer a posição de cabeça. E seria como fosse o ar empurrando de cima para baixo. Mas eu também faço igual você. Perfeito, ótimo. Boas dicas e boas lembranças aí. Tá bom. Então, Vini, é isso, né? Exatamente, professor. Quando essa paciente aparecer de novo no consultório, eu trago evolução dela depois do mês, né? Então, é isso. Joia. Obrigado aí. Boa noite. Tá. Então, boa noite, eu agradeço a todo mundo, todos que participaram aí para apresentar, assistir, discutir, então foi ótimo, obrigado a todos, né, estiveram aqui com a gente, e a gente se vê então na quinta-feira que vem, tá bom? Boa sexta e bom fim de semana para todo mundo, tá? Um abração para todos. Eu vou continuar aqui com os residentes, né, para a gente discutir algumas coisas, então quem fizer parte da reunião lá da comissão de ensino, é bom a gente ficar aqui mais um pouquinho. Um abraço para vocês todos, tá? Professor, eu vou passar para o senhor o anfitrião, tá bom? Tá.